Olá, minha amiga Jordana, minha amiga Jordana de todo o Brasil, tudo bem com você? Eu sou o professor Rodrigão e para mim é um prazer enorme estar na sua companhia, contribuir com a sua vitória. Tá? O tema da nossa aula de hoje é o quê? O ECA. Né? Nós vamos trabalhar a respeito das medidas socioeducativas. Então, o foco da aula de hoje é só essa parte, tá bom? Vamos lá, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, é importante, né, você dar o like aí, mostra que o vídeo tem relevância e contribui com a gente. E se inscrever no nosso canal, cada vez que nós postarmos um vídeo novo, e a gente tem feito isso constantemente, você vai ter acesso, tá bom? Então assim, aqui na descrição tem um link desse material para você responder aí. Além disso, tem um link do nosso grupo de questões, né, só para a gente poder tirar dúvida, enfim. E também nós temos, né, o link das nossas redes sociais. Inclusive a rede social do Barão, né, que sempre está aí postando coisas em relação ao concurso e contribuindo com muita gente. E por fim, né, tem aqui minha rede social também, aqui no Instagram, né, @professor Rodrigão aprovação, tá bom? Vamos partir para cima? Vamos em busca da nossa vitória? Vamos lá. Ó, número 1. Uma das medidas socioeducativas previstas no ECA é a liberdade assistida. O objetivo maior dessa medida. Então, estou falando sobre o quê? Liberdade assistida. Então, vamos lá. E está pedindo a certa, né? Limitar a liberdade de infratores após a saída da unidade correcional. Então, significa o seguinte, na liberdade assistida, eu vou colocar uma babá lá o tempo inteiro e falar, ó, cuidado para você não voltar lá para dentro. É isso? Não. Não vai limitar essa liberdade. Letra B. O acompanhamento do adolescente e a orientação deste, efetivamente. Tá? Letra B aqui, de bola, e B de bola, continuar acertando. O negócio é o seguinte, a liberdade assistida, assim como é, que é importante você frisar o seguinte, Jordana. Às vezes, no contexto de prova, como você está mais nervoso ou nervosa, uma dica importante é o seguinte, se você entende a diretriz da lei, ou seja, como que ela foi criada, por que ela foi criada, o que ela gosta, o que ela não gosta, às vezes, se você não lembrar a letra da lei, mas você sabe a essência dela. Como assim? O ECA quer defender a criança, o adolescente. As medidas socioeducativas, elas têm caráter, né, de brevidade e excepcionalidade. Quer fazer com que a criança ou o adolescente não passe nenhum constrangimento, nenhuma vergonha. Tá? Não vai deixar ela trancado, né, no período de internação e vai esquecer lá, nada disso. Então, se você conseguir lembrar isso na hora da prova, a essência da lei e de outras leis, por exemplo, você pode acertar as questões sem, às vezes, lembrar estritamente o texto da lei, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, que sem querer eu avancei. Ó. Letra C. A vigilância por meio de equipamentos tecnológicos, vamos lá. Colocar uma tornozeleira eletrônica, vai lá. Liberdade assistida, né? Estou te olhando aqui, Big Brother, né? D. A reeducação do infrator por meio de trabalho disciplinado assistido. Quando eu falo com vocês que eu me divirto resolvendo questão, o que eu imagino nessa hora? Né? O orientador está lá, na sombra, falando com o adolescente, trabalha aí, ó, limpa esse lote aí, eu estou aqui, estou te olhando, isso que é uma liberdade assistida. Né? Nada a ver. Letra E, obrigar a escola a receber estudantes, né, em conflito com a lei. De fato, a escola é obrigada a receber quando o juiz determina, mas isso não está previsto no ECA, beleza? Vamos lá. 2. As crianças menores de 12 anos. Aqui a banca foi muito gente boa. Né? Colocou criança e ainda deu a idade, menor de 12 anos. A autora de qualquer ato infracional, né, o ECA determina ao Conselho Tutelar aplicar medidas. Então vamos lá. Nesse sentido, criança sofre medida socioeducativa? Não. Tá bom? Criança não sofre. Quem sofre é quem? O adolescente, não é? Vamos lá então. Letra A está errada. Correcionais e de reparo moral. Reparo moral é como se a criança tivesse que ir lá implorar perdão, pedir desculpa e tudo. Isso vai gerar um trauma na cabeça da criança. Isso de acordo com o ECA. Nesse sentido, para evitar esse constrangimento e um trauma, não tem nada a ver. Letra D. Prestação de serviço à comunidade, não. Isso é a medida socioeducativa aplicada ao adolescente. Né? Letra D. De proteção. Então, por mais que a criança, em condição de desenvolvimento, isso você tem que prestar bastante atenção. A criança tem uma condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, está sendo formada ali ainda. Então, antes de aplicar qualquer medida, né, a ela, no caso, quando ela se tornar adolescente, antes tenta proteger, educar, dar carinho, né, para que ela não cometa isso novamente. Vamos lá, letra E. De liberdade assistida, não, liberdade assistida é o quê? É a medida socioeducativa, né? Para quem é pai aí sabe que às vezes, né, tem que orientar, corrigir, mas muitas vezes é com carinho que resolve, né? E quando não, efetivamente você tem que manter sua ordem, né? 3.
são direitos do adolescente privado de liberdade. Aí o que acontece? Ele está internado. Privado de liberdade é o quê? Está internado. Então, o que vai? Ser informado de sua situação processual anualmente? Não, não vai ser, né, anualmente, vai ser constantemente. Letra B. Ter acesso aos meios de comunicação social. Aqui, por incrível que pareça, para que você não está muito habituado com a letra da lei, no ECA, o que vai acontecer? Ele vai ter esse acesso. Aí parece o seguinte, como é que ele está internado e vai ter acesso a meios de comunicação social? Vai estar lá no Instagram postando uma foto, falando assim, ó, eu aqui, né? Mas, enfim, o ECA prevê isso daqui, viu? C. Receber visitas apenas mensalmente? Então, não, tá bom? Vai ter visitas, sim, a menos de um mês, viu? Letra D. Correspondência apenas com seus familiares? Não, tá bom? Se ele vai ter acesso a meios de comunicação, você acha que ele não vai ter acesso também a outras pessoas para poder ir lá visitá-lo? Né? Vamos lá. 4. Considerando o regime de semi-liberdade, liberdade assistida, prestação de serviços comunitários, internação e do adolescente, é correto afirmar. Então, aqui eu tenho o quê? Medidas socioeducativas. Ele está mandando marcar correto. Vamos ver. Avancei já. Ó. Letra A. Liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Ok, de fato. Ok? Letra A aqui para nós. Isso aqui é o texto da lei. Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Tá? Vamos lá. B. Na prestação de serviços comunitários, as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões, devendo ser cumpridas em jornada máxima de até 6 horas semanais. Certo ou errado? Errado. Não é de 6 horas. É quanto? 8 horas. Viu? Aí aqui a gente vai seguindo. Vamos lá então, minha amiga Jordana, seguindo aqui. Né? Ó, letra C. A internação somente poderá ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa e a liberação será compulsória de 18 anos. Aqui eu tenho 2 erros, né? Internação vai ser uma das possibilidades, reiteração de ato infracional. Né? Então, nesse sentido. E outra coisa, liberdade compulsória não é aos 18, okay? Aos 21 anos. Então, ele está tornando cometer. Já está vendo, já sei lá, já colocou ele em prestação de serviços à comunidade, já tentou colocar ele ali na liberdade assistida, não está dando certo, o que acontece? Né? Vai para internação, viu? Letra D. No regime de semi-liberdade é obrigatória a escolarização e facultada a profissionalização. O erro está aqui, em facultada a profissionalização. Né? Vai ser obrigatória também, ok? Então, tanto a escolarização quanto a profissionalização. Já que a medida não é de reinserção na comunidade, então, nesse sentido, né, vá se garantir também que ele saia pelo menos de lá, fique lá esse tempo e saia pelo menos, não é, com uma pequena profissão. 5. Sobre a internação é correto afirmar. Então, vamos ver. Letra A. Não será, em hipótese alguma, permitida a realização de atividades externas. Aí, quando você vê questões assim muito determinantes, você já sabe que está errada. Né? Vai ser permitida, sim, atividades externas? Vai. Viu? Vamos lá. B. A liberdade compulsória será aos 18. Não. Será o quê? Aos 21. Então, aqui não precisa nem continuar lendo. C. Salvo exceção, o período máximo de internação será de 5 anos. Não. Né? Será de quê? De 13. Aí pode, né, em alguns casos, a pessoa voltar. D. Constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade e excepcionalidade. Letra D. Né? Vou marcar aqui e vamos comentar um pouquinho sobre isso. Brevidade e excepcionalidade. Ou seja, excepcionalidade é uma coisa assim, que é o último caso, é uma coisa excepcional. Se já tentaram todas as outras medidas socioeducativas, tentou de tudo quanto é jeito, não deu certo. Então, não sobrou alternativa, vamos ter que internar. E outra coisa, internou, mas não vai largar lá dentro, não vai colocar o adolescente lá 30 anos e deixar ele lá, né, morre, né, não, nada a ver. Nesse sentido, o que vai acontecer? Breve, vai estar sendo reavaliado constantemente essa medida que foi aplicada a ele, beleza? Vamos lá então, minha amiga Jordana.
6. Na liberdade assistida, o orientador deve realizar alguns encargos, tais como... Isso aqui é importante a gente observar. Eu estou fluindo um pouco mais com a aula, né, em função, talvez, da sua familiaridade com ela. Mas isso aqui eu vou só retomar. Ó. Qual que é o assunto? Né? Liberdade assistida, não é? O que da liberdade assistida? Eu vou estar falando sobre o orientador. Beleza. Aí ele tem alguns encargos, ou seja, algumas atribuições. Então, aqui, encargos. Tais como, então vamos ver. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive a matrícula do mesmo. Letra A, tá bom? Aqui que a gente tem que ficar esperto. Porque, efetivamente, dá uma ideia que ele está tendo o adolescente está sendo vigiado constantemente, mas nessa parte aqui é um suporte que é feito a ele, tá bom? E muitas vezes a família natural lá, ela está sem condição nem de se estruturar, então você acha que ela vai preocupar em matricular um adolescente na escola? De jeito nenhum. Então, né? Agora, vamos lá, vamos seguindo. B. Promover socialmente o adolescente e sua família, ok, fornecendo-lhe orientação em determinado valor financeiro. Então quer dizer que essa parte ele vai ter que soltar até dinheiro na mão? Não, nada a ver. Né? C. Diligenciar no sentido da escolarização do adolescente de sua inserção no mercado de trabalho. O erro está aqui, ó, em relação à escolarização, tá? Não é escolarização, é profissionalização. Tá? Em relação à questão de conseguir, de, né, ter ali uma ocupação mesmo de trabalho, portanto, uma profissionalização. Viu? Letra D. Apresentar relatório do caso especificamente nas situações em que envolverem violência. Então, ele só vai emitir o relatório dele lá para o juiz, por exemplo, só quando o adolescente foi envolvido, ou ele apanhou, ou ele bateu em alguém em relação a essa questão da violência? Não. Nós vimos lá, por exemplo, até a frequência escolar, ela é averiguada. Né? Então, nesse sentido, vai muito além da violência. Né? Eu estou querendo proteger aquela adolescente? Né? Vamos lá. Questão 7. Sobre o rol de medidas socioeducativas previstas e suas especificações, é correto afirmar. Então, qual que é o assunto aqui? Medida socioeducativa. Tá? Tá pedindo a resposta certa ou a resposta errada? Resposta certa, não é? Então, o que é correto afirmar? Agora, quando fala para nós medidas socioeducativas, isso é um termo amplo, não é? Porque nós sabemos que existem várias medidas socioeducativas, mas vamos analisar aqui. Ó. Letra A. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada, sendo necessária a assinatura dos pais no momento da advertência. Certo ou errado? Errado, né? Porque, olha aqui, sendo necessária a assinatura dos pais. Nesse sentido, não há obrigatoriedade da assinatura deles, viu? Fique atento a isso. Por mais que seja uma advertência, né, mas não envolve aqui de forma obrigatória a assinatura dos pais, viu? Vamos lá, vamos analisar as outras. B. A liberdade assistida consiste em acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente por pessoa designada pela autoridade, fixada pelo prazo superior de 6 meses. Né? Aqui, em relação a isso, é mínimo de 6 meses. Tá? Aí, ficar atento a isso. Letra C. A autoridade poderá determinar, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compensa o prejuízo da vítima. Letra C. Viu? Em relação a isso daqui, a gente tem que ficar atento. E nessa questão aqui de reparo do dano, né? Lembrando que assim, o adolescente ele tem que ter condição de suportar a pena. Na verdade, né, a medida. Não posso falar a pena porque não comete crime. Enfim, mas ele tem que ser capaz, ele tem que dar conta de suportar aquilo lá. Né? Ou seja, no caso aqui de ressarcir o dano. Não é?
questãozinha meio perigosa, né? Você passa às vezes batido nisso. Letra D. A prestação de serviços comunitários consiste em realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres. Não está errado a letra D, inclusive está no ECA dessa mesma forma, só que está incompleto, tá? E em vista disso não há como marcar uma questão incompleta, viu? Nessa questão aqui, né? Porque assim, a letra D poderia ser a resposta? Poderia. Se as outras, né, estivessem erradas e a letra D, mesmo incompleta, né, pode ser a resposta. Isso é um tipo de raciocínio de prova, né? Vamos lá. 8. Sobre as medidas socioeducativas é correto afirmar. Então vamos lá de novo. Você está habituado com isso? Medida o quê? Socioeducativa e está mandando fazer o quê? A correta. Uma coisa que eu queria te pedir, minha amiga Jordana, se você que já acompanha, né, o canal de outras temporadas, vamos dizer assim, e já fez prova utilizando essa maneira como eu auxilio aqui, se possível, eu gostaria que você mandasse para a gente, né, ou colocasse aí nos comentários, se você já utilizou esse sistema, como é que funcionou, como é que fez, se funcionou, se não funcionou. Dá um feedback para a gente aqui, porque isso contribui para a gente aprimorar as aulas e deixar as aulas, né, num jeito que facilite melhor para você, tá bom? Vamos lá então. Na aplicação da medida, não há que se observar critérios como necessidade pedagógica, uma vez que essa não é a intenção da medida. Quer dizer, então, que a parte pedagógica, a parte estudantil do adolescente, nós podemos deixar de lado, porque a medida socioeducativa, o negócio dela é escreveu, não leu, o pau comeu. É isso? Não, né? Vai-se ter uma questão de uma humanização na hora de aplicar o ECA, né? B. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumprir as circunstâncias e a gravidade da infração. Exatamente, letra B é a resposta. Estava até comentando sobre isso. Ó. Ele tem que ter a capacidade de cumprir e as circunstâncias, não, o que levou, e a gravidade. Então, na hora de aplicar alguma medida socioeducativa, vai ser levado em consideração isso daí. Beleza? C. As medidas serão aplicadas sempre isoladamente, podendo ser substituídas a qualquer tempo. Não, elas podem ser aplicadas de forma conjunta. Isso vai depender do que o juiz entende do que deva ser feito. Beleza? Vamos lá então. D. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental não necessitam receber tratamento individual especializado. Isso daqui o cara deve ter cansado de escrever, né, a questão e colocou isso daí. Porque se ele é uma pessoa com necessidade especial, ele vai ter um tratamento, por mais que seja, né, uma medida socioeducativa, ele vai ter que responder de acordo com aquilo que ele dá conta. Não é? Errado. Vamos lá, 9, aqui é a penúltima, né? Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente o quê? Então ele cometeu um ato infracional e o que pode ser aplicado nele? Prisão, é esse daqui, não é? Que logo de cara, para quem já está habituado com ECA, efetivamente, isso aqui não tem nem como marcar, né? Prisão é para quem comete o quê? Crime. Né? Ele vai cometer o quê? Ato infracional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Suspensão dos direitos políticos, eu estou falando sobre a Constituição Federal aqui, então o adolescente cometeu um crime, né? Com 18 anos ele já atinge, na verdade assim, com 16 ele já pode tirar o título de eleitor, né? Mas enfim, em relação a isso, a medida que vai ser aplicada, ele falou assim, você não vai votar mais, né? Não tem como, né, em relação a isso. Ok? Fala essas coisas, porque assim, às vezes, essas besteiras que eu falo, você consegue lembrar mais do que as explicações teóricas. Né? C. Prestação de serviço à comunidade, ainda que forçado. Eu dou risada, Leonardo. Prestação de serviço forçado, né? Efetivamente, tortura. Vamos lá, o ECA criou o ECA para determinar a tortura do adolescente, enfim. Internação em estabelecimento educacional, ok, vamos ver as outras aqui. Letra D, né? Aqui bem tranquilinho para nós. Isso aqui não tem nem como, né, a gente colocar uma outra alternativa, mesmo porque a gente já viu o erro das outras. Mas, nesse sentido, qual que foi
o raciocínio dessa questão aqui, por eliminação e também, né, por conhecimento. Enfim, vamos lá para a última aqui, o último dos moicanos. Vamos resolver a 10, viu? Ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Lei 8.069/90. Isso aqui eu quero comentar, só um detalhe, assim, para você que está começando, né, nessa vida de concurso, não entende muito essa parte das leis, o que acontece? Às vezes você está com dificuldade até para poder procurar a lei, né? Então aqui vai ser o número dela mesmo, o número de ordem no qual ela foi aprovada. E essa fase aqui, ó, é o ano em que ela foi aprovada, viu? Então você que já domina isso, tem maior facilidade, mas às vezes quem está começando não entende, viu? Então o número que ela foi aprovada e o ano, viu? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. O ECA, né, dispõe expressamente que a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo. Isso daqui é uma questãozinha bem simples, né, mas que realmente derruba muita gente, viu? Então vai ser o quê? 10, 30 dias, 5, 60... Não, letra E, viu? 45 dias. Então, antes da condenação, né? Na verdade, do julgamento ali. Ok? Então, nesse sentido aqui, minha amiga Jordana, nós vamos finalizando a nossa aula, né? Espero que você tenha gostado, participado bastante. Qualquer dúvida, já coloquei meu WhatsApp, né? O Instagram. O Instagram do colégio, enfim, o que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição, viu? Um grande abraço, fico com Deus, até a próxima aula. Valeu, Jordana, até mais.